Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer e a gente está inaugurando um novo quadro aqui junto à Aprovação PGE, uma parceria que a gente está fazendo para trazer um estudo aprofundado de alguns temas que são importantes para o seu concurso público. Por isso que a gente chama de estudo temático. Então, a cada mês a gente vai eleger um tema que seja importante ou que passou por um julgamento importante naquele mês, e a gente vai trazer para vocês e fazer um aprofundamento, ou seja, tudo que um concurso público poderia se aprofundar e exigir de vocês o conhecimento sobre esse tema, seja numa primeira fase, seja numa segunda fase. Né? Até mais direcionado para a segunda fase, porque é ali que vocês vão ter que escrever, vão ter que se aprofundar e conhecer a mais do que uma mera ementa jurisprudencial ou um conhecimento doutrinário, mas destrinchando o tema para vocês saberem, como diz, né, lá na minha terra, que eu nasci em Guarapuava, de cor e salteado, né, o tema, ou seja, você saber desde aquele julgamento do STJ, o STF, até os argumentos que podem ser defendidos com foco fazenda pública, foco contribuinte, foco administrado, enfim, fazendo o aprofundamento necessário que você vai precisar para o seu concurso público. E para a gente inaugurar essa nova temática, eu elegi como tema tutelas de urgência contra a fazenda pública, que é um tema muito importante, é um tema aí que a gente visualiza com uma importância ímpar na atuação do advogado público, ou seja, a gente diuturnamente em ações tributárias, ações em medicamentos, ações possessórias, são deferidas liminares e tutelas provisórias contra a fazenda pública. E a gente sabe que tem algumas limitações. Não é bem assim você conceder uma liminar contra a fazenda pública como se fosse um privado, né? Embora alguns juízes assim façam. Mas a gente precisa ter esse conhecimento, o que pode ou não pode fazer, quais são essas limitações, tais limitações são constitucionais ou não. É isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Então, primeira situação, o que é tutela de urgência, né? E veja, a tutela de urgência que eu passo para vocês aqui é lato sensu, tá? Não é aquela tutela provisória de urgência prevista no CPC, tá? Então interprete aqui com liminares e tutelas provisórias defendidas ou deferidas contra a fazenda pública. Eu trago um primeiro conceito da Eliana Calmon, né, que tem um artigo publicado na revista Síntese, que ela define tutelas de urgência como no escopo a efetividade do resultado do esforço científico do processo para salvar o direito instantâneo, entendendo-se esse como aquele que não se pode esperar. Então, pessoal, esse primeiro conceito denota o quê? Um sistema acautelatório. O acautelatório quer dizer o quê? Você proteger aquele direito enquanto você discute o processo. E quando o processo termina, você ter resguardado esse direito. Pense aquela situação em que você tem, por exemplo, uma plantação de pinhos, uma plantação de eucalipto, em que você vai discutir a propriedade. Mas quando você vai discutir, vem um dos autores ou um dos réus e retira esse produto e vende. Ou seja, enquanto você está discutindo, você pode perecer esse objeto, que talvez o maior valor esteja agregado a esse produto que você tem sobre a terra. Então, esse sistema acautelador visa proteger o direito enquanto você discute o processo, para que o processo não venha ter uma verdade, uma vitória chamada de IPU, que você ganha, mas não leva. Né? Então, nesse caso, é um sistema cautelatório. Eu trago também, para complementar aqui, um conceito do professor Nelson Neri Júnior, na sua obra Atualidade sobre o Processo Civil. E ele diz o seguinte: quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou também quando a urgência indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz poderá fazê-la inaudita altera partes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é possível o juiz conceder tutelas provisórias sem ouvir previamente o réu. Em algumas situações, como por exemplo em ações coletivas, é obrigatória
a oitiva da Fazenda Pública, né? Isso quer dizer o quê? Porque ali pode gerar um grande dano. Mas em outras medidas, por exemplo, de cunho individual, é possível que se conceda a tutela provisória sem ouvir a Fazenda Pública. É o caso, por exemplo, de medicamentos. Então, vai o juiz, pode pedir um parecer técnico, uma perícia, se ele tiver em dúvida, mas se ele quiser, ele pode deferir. Há algum impedimento para ele deferir a tutela provisória na concessão de medicamentos? Não, não há. Porque ele visa aí se antecipar para que não tenha o perecimento do direito. Ou seja, a pessoa vir a falecer, a pessoa precisava porque tinha um risco de morte, né, nesse caso, e defere aí o medicamento. É muito comum, por exemplo, na seara de medicamentos, esse deferimento da tutela provisória. Então, se a gente for definir a natureza jurídica da tutela provisória, a gente tem uma classificação. Ah, meu professor, lá no CPC só tem tutela de urgência e a tutela de evidência. Mas peraí, a gente pode considerar outras medidas, como, por exemplo, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Então, a gente pode ser mais amplo do que o próprio Código de Processo Civil. Então, nós temos, por exemplo, as chamadas tutelas de urgência, ou seja, tutelas provisórias de urgência, que ali você vai identificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Né? Então você tem condições que estabelecem requisitos para o seu deferimento. Né? E dentro desse processo ainda você tem o provimento cautelar, que é um provimento para resguardar a eficácia de outro processo. Então, por exemplo, antes, né, você tinha o processo cautelar, que previa resguardar o resultado útil de outro processo. Hoje não existe um processo autônomo cautelar, mas existem medidas cautelares dentro do processo comum, que podem ser deferidos através das tutelas provisórias. Ele não deixou de existir, ele só não é mais um processo autônomo. Não há uma ação cautelar de caução, mas existe a medida cautelar de caução dentro de outro processo, né? E ele tem a mesma finalidade, resguardar a eficácia de outro processo, ou seja, do mesmo processo, mas com outro tipo de medida. A satisfativa também, que torna a tutela jurisdicional efetiva, antecipando os efeitos da sentença de mérito. Então, por exemplo, você tem lá uma busca de apreensão de menor. Você pode antecipar os efeitos daquilo que você está pedindo. Então, ela é satisfativa. Ah, professor, essa classificação não existe, mas existe. Você pode ter essa busca de apreensão de menores, busca de apreensão de veículos, numa questão de alienação fiduciária. Então ela é satisfativa, né? Eu não estou dizendo que tem que ter uma classificação tradicional, mas é uma classificação dentro da tutela provisória de urgência, né? Ali nós vamos ter a tutela de evidência que está no CPC 2015, foi trazida por ele, que daí não se mistura com a tutela de urgência, porque lá não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mas há uma probabilidade do direito. Ou seja, você já trabalha com a questão que aquilo que foi alegado na ação, na petição inicial, é provável que seja verdade. Então, probabilidade de direito. Isso que se trabalha na tutela de evidência. Aí nós chamamos também, na outra classificação, a tutela recursal, que é a tutela provisória recursal. Ou seja, aquilo que é o pedido provisório feito no recurso de apelação, no recurso de agravo de instrumento. É muito possível fazer isso, né? O efeito suspensivo no agravo de instrumento, o que é? Nada mais que uma tutela provisória concedida, né? É resguardar o direito enquanto o recurso está em trâmite. E por último, ainda nós chamamos aquelas tutelas acautelatórias, né? Aqui eu coloquei um conceito do professor Eli Lopes Meirelles, que ele dizia o seguinte: não importa em pré-julgamento, não afirma direitos nem nega poderes à administração, preserva apenas o impetrante, que é no caso do mandado de segurança e comentário, né? De lesão irreparável, né? Sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado. Então, por exemplo, no mandado de segurança, aqui é um exemplo típico, né, da medida cautelatória, ou seja, você suspende os efeitos daquele ato enquanto você está discutindo se o ato é ilegal ou abusivo. Então, há uma medida cautelatória típica na liminar em mandado de segurança. Mas eu quero saber o seguinte, que é o tema na nossa aula. Há limitações a tutelas provisórias contra a Fazenda Pública? Há liminares contra o poder público? Sim. Se a gente for buscar isso, e claro, a gente fazendo um estudo mais aprofundado, aí você pode utilizar o livro do professor
Leonardo da Cunha, que é a Fazenda Pública em Juízo. Tem o livro do meu colega, o Guilherme, também, O Poder Público em Juízo, que é um livro um pouquinho mais fininho, que é mais acessível também para leituras mais rápidas. E ele vai trabalhar exatamente isso, limitações a concessões de tutelas de urgência lato sensu, ou seja, tutelas provisórias contra o poder público. Aí você vai encontrar, por exemplo, a Lei 8437/92, que, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 3º, fala que não é cabível medida liminar que esgote em todo ou em qualquer parte objeto da ação. É uma medida que não é muito levada em conta pelo juiz na prática, mas tem essa previsão lá. Então foi a primeira lei que traz uma restrição a tutelas provisórias contra a fazenda pública. Então a Lei 8437. Também tivemos a Lei 9494 de 97, que o artigo 1º também traz essas restrições, que foi objeto, inclusive, da DC 4 no STF, a ação declaratória de constitucionalidade, que eu já vou comentar dela para vocês, tá? Aí tivemos o artigo 4º da Lei 4.348 de 64, que foi revogada, e a súmula 212 do STJ, que fala sobre a compensação tributária através de liminares. Então, a princípio, nós temos essas restrições colocadas. Algumas delas eu vou apresentar a vocês para vocês verem como é feita essa restrição, para depois falar sobre a sua constitucionalidade. Então, nós tivemos aqui, ó, a Lei 8437 fala o seguinte: não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em qualquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedidas em ações de mandado de segurança em virtude de vedação legal, né? E daí o parágrafo 3º vem dizer que não posso esgotar o objeto da ação. Veja, é uma medida legislativa bem ampla. Dizer assim, se eu não posso conceder a medida através de mandado de segurança, tiver alguma limitação, então eu não posso conceder por qualquer outra medida judicial. Uma ação declaratória, ação anulatória, seja qual for, eu não posso conceder essa liminar. E mais, eu não posso conceder quando ela esgota o objeto da ação. Por exemplo, a minha ação é para anular um ato de exoneração do servidor público. Então, se a minha liminar é para anular esse ato, eu estou esgotando o objeto da ação, então eu não posso. Eu não posso reintegrar aquele ato anulando essa demissão e colocando como se nada tivesse existido. Então, esse objeto da ação não pode ser anulado. Eu não posso esgotar, né, na tutela provisória. Há uma limitação que provisoriamente eu traga e antecipe os efeitos da sentença. Mas, professor, por que dessas limitações? Por que elas existem? Para proteger o interesse público. Então, quando é interesse público, se você tem, por exemplo, a demissão do servidor público, apuração em processo administrativo, crédito tributário constituído, que eu queira anular, por exemplo, através de uma medida judicial, tudo isso vai causar um grande rombo se eu começar a autorizar indistintamente a tutela provisória por qualquer juiz. Né? Não estou dizendo que os juízes não são capacitados, mas, por exemplo, uma decisão lá no Acre, uma decisão no Paraná, uma decisão no Rio Grande do Sul, isso pode causar um grande arroxo, né, no erário público. Então, para proteger o interesse público, existem essas limitações. Então, por exemplo, imagina o servidor que esteja brigando por um salário. Ele quer um aumento de salário e pediu isso em tutela provisória. E vem o juiz, eu acho que é provável isso, eu vou conceder esse aumento de salário para o servidor público. Então, de 5 mil foi para 10 mil o salário. Enquanto está discutindo o processo, depois de 15 anos, transita em julgado, dizendo, não, mas peraí, ele não tem direito. E aí o servidor já morreu, já gastou dinheiro, não deixou bens para inventariar, os herdeiros vão dizer que não tem nada a ver com isso. E como que a administração pública vai reaver esses 5 mil a mais durante 15 anos? Não vai conseguir. Então, para proteger o poder público, certas situações não podem ser concedidas através de liminares. Acompanhe a restrição na Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. No artigo 7º, parágrafo 2º, diz o seguinte: não será concedida medida liminar. Lembrando que a lei lá de 92, voltando aqui, ó, ele diz, ó, não vai ser concedida medida de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança. Tá? E aqui vem a lei de mandado de segurança e diz o seguinte: não será concedida medida liminar que tenha por objeto
compensação de crédito tributário, isso já estava na súmula do STJ, e hoje consta também no Código Tributário Nacional, tá? Essa vedação. Então tá aqui. Segundo, entrega de mercadorias de bens provenientes do exterior, né? Porque o que é comum? Isso aqui até na prática eu já acompanhei. Você ir até a alfândega promover a importação e a alfândega dizer, ó, não vou liberar isso aqui enquanto você não pagar o tributo. Mas eu não concordo, esse IPI de importação, imposto de importação está muito alto, eu quero discutir. Tudo bem, você quer discutir, mas eu não vou liberar a mercadoria enquanto você não se decidir, você não pagar. E aí você impetra o mandado de segurança com liminar, pedido liminar, para liberação da mercadoria enquanto você discute a exigibilidade do tributo. Há uma restrição que não se libera. Não se libera. Aí por uma proteção alfandegária, uma proteção de interesse do fisco até. Aqui não se justifica tanto, mas há essa proibição. Há essa proibição, ok? Também, reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento e extensão de vantagens de pagamento de qualquer natureza. Aqui é lógico, pessoal. Aqui é lógico, a mesma história que eu contei para vocês. Vai mexer com questão salarial, equiparação de servidores, que vai colocar ele em outro cargo, que vai receber mais, que vai repercutir no aspecto salarial, e você defere isso em tutela provisória, isso pode ser irreversível, porque isso vai ser recebido pelo servidor público, é verba alimentícia, ele pode alegar boa-fé e ser irrepetíveis esses valores. Até de fato, porque ele pode gastar esse valor e você não conseguir penhorar. E a de direito, por quê? Porque ele vai alegar que é verba alimentícia e recebeu de boa-fé. Então, para evitar qualquer discussão desse monta, a vedação. O juiz não pode conceder liminar. E isso nós vamos ver na frente que é constitucional. Eu já adianto para vocês. E há justificativa, há lógica nisso. Tá? A única discussão que a gente tem, mas ainda não há declaração de inconstitucionalidade nisso, é a questão de liberação de mercadorias que vêm do exterior. Por exemplo, na prática, eu digo para vocês que há liminares nesse sentido. Há liminares concedendo, tá? Mas, pela lei, nós temos essa vedação, ok? Agora a pergunta é que fica: são constitucionais as limitações e tutelas de urgência contra o poder público? Vamos lá. Qual a resposta? Primeiro, nós temos a doutrina criticando. Para quem conhece, quem já estudou os livros do professor Cássio Scarpinella Bueno, e junto com o professor Paulo Afonso Brum Vaz, entende que eles criticam. Eles não são partidários de defesa de limitações e tutelas provisórias contra a fazenda pública. Veja aqui, ó. Na realidade, uma vez atendidos os pressupostos legais fixados na antiga, esse aqui é um comentário do artigo 273 do CPC de 73, na redação dada pela Lei 8.952 e observadas as restrições estabelecidas na Lei 9494, torna-se lícito ao magistrado deferir a tutela antecipada requerida pela Fazenda Pública, tá? Embora ele mencione as restrições dessa Lei 9494. Só que nós tivemos novas restrições impostas pela Lei do Mandado de Segurança, tá? Aqui ele fazendo um comentário no artigo escrito por ele, por os dois professores, intitulado Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública. Tá? E o STF? Que o que nos importa é a jurisprudência, né? O que o STF falou disso? Eu trago para vocês o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 04, onde o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade. Né? Veja a parte grifada aqui da ementa, que é de 2014, né? Julgamento 2008, falou o seguinte: ó, a legitimidade das restrições estabelecidas em referida norma legal e justificadas por razões de interesse público, ausência de vulneração da plenitude da jurisdição e cláusula de proteção judicial efetiva, garantia de pleno acesso à jurisdição do Estado não comprometida pela cláusula restritiva, inscrita no preceito legal disciplinador da tutela antecipatória em processo contra a Fazenda Pública. Outorga de definitividade ao provimento cautelar, que se deferiu liminarmente da presente causa, ação declaratória de constitucionalidade julgada procedente. E nesse caso aqui declarou inteira validade do artigo 1º da Lei 9494/97, e que lá fala das limitações que não podem ser concedidas também em mandado de segurança. Então, nesse caso, pessoal, nós temos o quê?
a declaração da constitucionalidade das limitações às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. São constitucionais? A resposta é sim, são constitucionais. Eu trago aqui um julgamento proferido pelo STF numa reclamatória 6257, que fala o seguinte: a decisão proferida nessa corte, na DC4, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no artigo 1º da Lei 9494, né? Então, aquela limitação colocada que se refere às tutelas que não podem ser concedidas em mandado de segurança, então são constitucionais. Então, até em tempos atuais, o Supremo Tribunal Federal tem aceito. Agora, eu te digo o seguinte, professor, a pergunta é a seguinte: não tem nada que escape dessas limitações? Ou seja, tudo que estão previsto naquelas limitações não pode conceder tutela provisória, só com sentença de mérito. Ok. Só com o trânsito julgado. Ok. Entendi. Mas tem alguma matéria que esteja dentro dessas limitações, mas são exceção? São exceção a essas limitações? Veja aqui, ó. O STF diz o seguinte: decisão reclamada que determinou a continuidade do pagamento de vantagens pecuniárias já recebidas. Decisão reclamada não afronta a decisão da medida cautelar deferida na ADC 4, porque não concede nenhuma verba nova, mas apenas restabelece a situação anteriormente já consolidada, matéria previdenciária. Então, isso quer dizer o seguinte: matéria previdenciária eu posso conceder em tutela provisória. Inclusive, esse caso aqui, a pessoa já recebia e foi cortado. Então, é restabelecimento do benefício previdenciário. O que poderia ser interpretado também em questão salarial, ou seja, você recebia e foi cortado. É um ato abusivo. Eu posso impetrar um mandado de segurança e restabelecer, tá? Mas até a medida que eu vou estender, eu vou conceder o pagamento do benefício previdenciário, o Supremo Tribunal Federal entende que medida previdenciária não é alcançado pelas limitações impostas às tutelas provisórias da Fazenda Pública. Então, é exceção à matéria previdenciária. Professor, eu posso marcar sem medo na prova, então, que matéria previdenciária é exceção às limitações ao poder, às limitares contra a Fazenda Pública? Sim, é exceção. Matéria previdenciária é uma exceção. Ok? Prosseguindo. Então, vamos ver na prática. Agora, vamos ver um pouquinho a matéria processual. Quando eu tenho uma liminar contra a Fazenda Pública e eu percebo que essa liminar ou essa tutela provisória, de alguma certa forma, está dentro daquelas limitações impostas pela legislação, pelo mandado de segurança, por exemplo, aquela liminar, por exemplo, está promovendo uma equiparação de servidores públicos, ele está num cargo equiparando a outro servidor público, ou seja, vai repercutir em aumento salarial. O que a Fazenda Pública pode fazer? Quais são as medidas processuais? Veja, inclusive eu já trabalhei na prática enquanto procurador municipal, eu já enfrentei isso. Primeira coisa, é uma tutela provisória, cabe agravo do instrumento. Ah, meu professor, está dentro daquele rol? Sim, tutela provisória. A tutela de urgência, a tutela provisória, cautelatória, é cabível ao agravo do instrumento. Então, o primeiro recurso que você vai pensar, procedimento comum, agravo do instrumento. Se for juizado especial federal, lá não é chamado agravo do instrumento, lá é medida cautelar, é recurso de medida cautelar, tá? Lá que vai para a turma recursal federal. Então, agravo do instrumento ou medida cautelar. Segundo, você tem um pedido ainda de suspensão dessa decisão dirigido ao presidente do tribunal. Então, se foi um juiz estadual, você vai pedir essa suspensão de segurança para o presidente do Tribunal de Justiça. É um juiz federal, você vai pedir para o presidente do Tribunal Regional Federal. Se for, por exemplo, do tribunal, vai subir para o STJ. Se é do STJ, o presidente do STF. E assim por diante. Você tem uma regra própria. Aí que a gente pode estudar, inclusive fazer um estudo temático da suspensão de segurança, como ela funciona, qual o procedimento. Inclusive é um tema muito bom para a gente explorar depois. Mas enfim, é cabível essa suspensão ao presidente do tribunal superior àquela autoridade, né? Então, é possível essa suspensão através dessa medida processual. E também, se ofender a ADC 4,
vai ofender o quê? A autoridade do julgamento do Supremo Tribunal Federal. É cabível também reclamação ao STF. Eu, quando era procurador municipal, eu fiz uma reclamação ao STF, mas não desse caso de liminares contra a Fazenda Pública. Mas eu fiz um caso que ofendeu o julgamento na ADC 16, que falava sobre a terceirização, o julgamento da responsabilidade trabalhista e terceirizações. Eu ingressei com uma reclamação no Supremo contra uma decisão do juiz trabalhista, que não reconheceu a autoridade do julgamento do STF e foi deferido. Então essa é um caso que eu ajuizei. Mas contra essa situação de tutelas provisórias contra a Fazenda Pública também é cabível a reclamação se ofender o julgamento da ADC 04. Ok, pessoal? Então essas são as medidas processuais que você pensa caso tenha aí uma situação que envolva ofensas àqueles limites às tutelas provisórias que podem ser concedidas à Fazenda Pública. Ok? Agora vamos fazer um desdobramento, vamos fazer um corte aí num caso especial. Por exemplo, é muito comum hoje existirem tutelas provisórias que determinam a Fazenda Pública de nomear um candidato, né, de concurso público. E vamos imaginar então esse candidato de concurso público foi preterido, alguma coisa que justificou a sua nomeação. E essa nomeação, ela vai ser feita, ele vai receber um salário, ele vai trabalhar como se tivesse tomado posse definitivamente, só que é um processo que vai correr. E ele pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 15 anos. Quais os efeitos que pode gerar nisso? Porque o que teve já na jurisprudência? A pessoa foi, inclusive, já foi indagada em concurso público, numa questão dissertativa, e num parecer, numa peça, né, num parecer jurídico, o candidato deveria escrever sobre a chamada teoria do fato consumado no concurso público. A pessoa foi nomeada, ficou 15 anos trabalhando, de repente saiu o trânsito em julgado, determinando que ele não teria direito, ele deveria ser demitido. Mas peraí, a pessoa está 15 anos trabalhando na administração pública. Como que eu justifico isso? Né? Então vamos lá. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE, lá 608.482, aprovou a seguinte tese de repercussão geral. Não é cabível, como regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção do cargo sob o fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência da execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, superveniente, revogado ou modificado. Esse foi o tema 476, aprovado pelo STF. Então, nesse caso aqui, pessoal, o fato consumado ele não se aplica como regra. Se ele foi nomeado com uma tutela provisória, uma tutela precária, ele não pode ser garantido naquele cargo enquanto não vem um provimento definitivo. Então essa é a regra. Por quê? Porque depois eu vou trabalhar com alguma exceção que eu vou trazer para vocês. Mas como regra é precário. Ele sabe que foi nomeado como tutela provisória, ele sabe que a qualquer tempo pode cair essa tutela provisória. Então, o fato consumado não pode ser aplicado como regra. Agora eu vou trazer para vocês outro julgamento, e dessa vez do STJ, porque nós temos regras e temos algumas exceções que são trabalhadas, né? Esse é um posicionamento do STF, mas olha esse posicionamento do STJ, proferido aí em outubro de 2020, do ano passado. Diz o seguinte, ó, na hipótese dos presentes autos, eu estou lendo a parte grifada. Na hipótese dos presentes autos, os autores foram nomeados e empossados no cargo há mais de 17 anos, por força de tutela antecipada, situação jurídica que se prolongou no tempo, inclusive em razão de liminar concedida por essa Corte, para dar efeito suspensivo ao recurso especial. No caso, inegavelmente, reveste-se de singularidade capaz de atrair excepcionalmente as benesses da teoria do fato consumado. E veja que antes, depois vocês poderão ler com mais calma o que eu coloquei os trechos do acordo, ele fala do fato consumado, o julgamento da sistemática de repercussão geral no Supremo, que não foi aprovado, que era ato precário, segundo a jurisprudência dessa corte, existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se, né, numa distinção e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar, o que cabe a flexibilização
da decisão do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, nesse caso, a situação, a regra, que foi o entendimento do fato consumado julgado pelo Supremo, mas há exceções, casos onde se prolongou muito tempo, 15, 17, 20 anos, baseado naquela liminar. Como que você vai expulsar, né, a pessoa daquele serviço público? Então, a aplicação do fato consumado ainda, mas como exceção, tem que ser um caso muito excepcional, tá? E nós temos críticas, né, a essas limitações ainda liminares concedidas, né? Aqui eu trouxe um julgamento do TRF da primeira região, onde se falou o seguinte: a regra prevista no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança, que veda a concessão de medida liminar para desembaraço de mercadorias provenientes do exterior, deve ser aplicado com análise de caso a caso, ou seja, é uma crítica, que não pode ser vedado a qualquer situação, né? A literalidade do preceito não alcança a integralidade das hipóteses possíveis de ocorrência sujeitas à apreciação judicial. Ou seja, o tribunal está dizendo o seguinte: eu não posso simplesmente negar. A lei veda e eu não posso conceder. Eu tenho que visualizar caso a caso. Ou seja, uma jurisprudência em segunda instância, tá? Mas só para vocês verem que há críticas. Na prática, há muita flexibilização dessa limitação específica aí de concessão de mercadoria, de liberação de mercadorias provenientes do exterior. Pessoal, para a gente fechar essa aula, eu vou trazer a síntese dos entendimentos jurisprudenciais, tá? Pra gente, eu levanto a poeira, gosto de espantar um pouquinho para a gente raciocinar, para a gente refletir, mas depois eu tenho que fazer a síntese para vocês estudarem para a prova de vocês. Então aqui, qual é a síntese de entendimento jurisprudencial? Que eu não posso conceder liminar contra a Fazenda Pública. Reclassificação e equiparação de servidores públicos, primeiro. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é uma vedação que é obedecida pelos juízes. Normalmente, até na prática, não é concedida, tá? A segunda também, concessão de aumento e extensão de vantagens pecuniárias, somente com trânsito julgado, tá? Eu não tenho tutelas provisórias nesses campos, por força dessa vedação. Terceiro, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ação de mandado de segurança, que é aquilo que é previsto na Lei 9494, tá? Quarto, quando a medida esgotar no todo em parte objeto da ação, conforme é previsto na Lei de 92. Para compensação de créditos tributários, está lá na Lei de Mandado de Segurança, está também no Código Tributário Nacional. E, por último, para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Então, essa é a síntese do entendimento jurisprudencial, o que nós temos de limitações de concessão de tutelas contra a Fazenda Pública. Algumas mais aplicadas, ou seja, mais respeitadas, outras flexibilizadas caso a caso. E também mostrei para vocês um pouquinho sobre o fato consumado, que é algo que se discute, que envolve tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. Claro que é um aprofundamento, mas que a gente tem que trazer também um certo limite, né? Claro que depende de uma leitura sua, um acompanhamento jurisprudencial de casos concretos e que uma leitura aí que a gente recomenda aí, tanto o professor Leonardo da Cunha, o Guilherme Freire, que é meu colega aqui na PGE do Paraná, que tem livros na área a respeito desses temas interessantes envolvendo a Fazenda Pública. E se vocês lerem outros autores, Fred Didier, o próprio professor Marinoni, que é nosso colega também na PGE do Paraná, cada um vai ter um posicionamento próprio, uma crítica a isso. O professor Scarpinella Bueno também tem uma crítica quanto a essas limitações. Mas, enfim, nós temos que apresentar o tema para vocês, fazer um aprofundamento, dar uma síntese e chamar atenção para vocês fazerem um estudo aí também com leituras de doutrina. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro. E mês que vem a gente volta com um aprofundamento com outra temática. Um grande abraço e até lá!